Fala galera, beleza? Também tá legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte. Passado o Enem, aquela grande preocupação, de verdade, galera, vamos ser sinceros aqui, aquela grande porcaria de prova que foi o Enem foi um pouco crítico, confuso, vocabulário muito complicado. Não julga, né, se um aluno ele tem bom conhecimento, bom senso crítico. A gente começa a entrar agora nos vestibulares da VUNESP, ou outros vestibulares também para estaduais, que são muito melhor elaborados. Por exemplo, ontem tivemos a prova da Unesp, que foi ó, uma delícia, galera, de fazer. Para quem gosta, né, de uma boa ciência geográfica, histórica e tal, foi sensacional. Não porque era uma prova difícil, mas sim porque é uma prova que ela cobrava conceitos bem importantes, ela trazia uma interdisciplinaridade bem interessante, não uma coisa forçada como ele traz. Talvez alguma questãozinha ali complicada, alguma questão complicada. Quem fez a prova sabe que falava, tinha uma questãozinha que falava do canal de Suez, que era próximo ali do porto de Itaqui. Uma coisa que pode dar uma certa complicada, mas galera, realmente comum, tá? Acontecer esse tipo de erro. Mas a gente está aqui para falar agora do próximo vestibular, que vai ser amanhã, que é o vestibular da Unicamp, um dos vestibulares de verdade, ó, talvez o vestibular que eu mais gosto, com toda certeza. A Unicamp cobra questões extremamente inteligentes e tem uma característica muito bem delimitada para a primeira fase e a segunda fase. Quer saber, galera, o que geralmente a Unicamp cobra nesse seu vestibular? Quer saber muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado e entender esse mundão. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto? Então tá. Bom, galera, é o seguinte, ó. A Unicamp, eu sou professor de Geografia e Atualidades, né? E a Unicamp, ela é uma prova, assim, extremamente crítica. Com certeza, de todas as provas dos vestibulares de São Paulo, é a mais crítica. Ano passado, por exemplo, ela cobrou uma questão que falava sobre o aumento da desigualdade social, associado aos processos do capitalismo e tal. Então, geralmente, é uma prova que bate bastante nessa questão da desigualdade social, do racismo, entre outros problemas sociais. A Unicamp, na primeira fase, nós temos ali 9 questões de geografia, sendo que existem algumas questões também de interdisciplinaridade que pode trazer alguma geografia. A gente percebe, galera, que ainda bem, né, para minha área, que eu sou geógrafo, que a geografia vem sendo cada vez mais cobrada nos vestibulares. Por exemplo, ontem na prova da Unesp caiu geografia em biologia, em inglês, em português, associando livros didáticos, né, os livros Memórias Póstumas, cobrando vidas secas, associado a climogramas. Acho sensacional esse tipo de questão. Mas geografia, então, pelo menos 9 questões e mais algumas de atualidades. Nas questões de geografia, com certeza é o que a gente pode mais afirmar. 25% das últimas 117 questões, que foram as últimas que eu analisei, 25% eram questões de geografia física, sendo que havia um claro privilégio à geografia física do Brasil. Então, por exemplo, questões relacionadas a clima, principalmente clima do Brasil. Você não pode, uma questão da Unicamp, uma provinha da Unicamp, sem saber os 6 tipos climáticos, o clima equatorial, semiárido, tropical de altitude, tropical semiárido e por aí vai. E você não pode não saber as vegetações que existem no Brasil e as suas características. Então, saber as formações florestais, a floresta amazônica, a mata das araucárias, a mata dos cocais. A gente tem, por exemplo, a Mata Atlântica, das formações complexas, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, das formações herbáceas, os campos sulinos, né, região dos Pampas lá do sul, formações litorâneas e as suas principais características. Eu, se pudesse dar uma dica para vocês, revisa um conceito super importante chamado de domínios morfoclimáticos. O que são esses domínios morfoclimáticos? Um geógrafo super importante chamado Aziz Nassib Absaber, acho que vocês conhecem, né? Ele fez um mapinha que juntava 6 características parecidas relacionadas à paisagem. Aliás, perdão, algumas características relacionadas à paisagem e dividiu o Brasil em 6 grandes domínios morfoclimáticos. Dentre esses domínios, o Aziz Absaber colocou regiões que tinham, mais ou menos, né? O mesmo clima, a mesma vegetação, o mesmo relevo, a mesma hidrografia e o mesmo solo. Então, geralmente, como se fosse um resumão assim da geografia física do Brasil, isso costuma aparecer bastante. Relacionado à geografia física mundial, climatologia também é a grande aposta. Assim também como os agentes internos do relevo, agentes externos, isso é uma coisa que a Unicamp ela cobra bastante. Eu sou professor de ensino médio também, né? Eu adoro prova da Unicamp, porque a Unicamp, ela assim, sabe aquela prova bem direta, aquela prova bem clara? Eu gosto muito de usar as questões da prova da Unicamp para formular as minhas provas também, porque são questões de facílimo entendimento e que quem teve acesso à matéria consegue se virar super bem. Então, conceitos relacionados à orogênese, vulcanismo, etc., costumam aparecer bastante. Em relação à climatologia, recomendo para vocês o clima de monções,
Para quem não sabe, o clima de monções é um clima que acontece no Sudeste Asiático e durante o verão, para eles, traz bastante umidade ali para aquela região, tá? Então, se você vê uma questãozinha que fala sobre enchente no Paquistão, enchente na Índia, enchente na China, Japão, certeza que ele está falando sobre o clima de monções e também o clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo, por incrível que pareça, ele não acontece só no mar Mediterrâneo. O clima mediterrâneo é um clima bem específico que ele apresenta o verão extremamente quente e seco, favorecendo as queimadas naturais. Então você pega, por exemplo, o sul da Itália, o sul de Portugal, o sul da Grécia, e o inverno mais ameno e um pouquinho mais úmido, assim, digamos, tá? Por exemplo, esse ano nós tivemos incêndios na Grécia, incêndios nos Estados Unidos, na Califórnia, que também tem o clima mediterrâneo, Santiago não, mas o Chile também tem, a Austrália também tem, a África do Sul também tem clima mediterrâneo, um verão extremamente quente e seco. É o oposto do nosso clima tropical aqui, no qual o inverno ele vai ser bem seco. Aqui o nosso clima tropical, verão úmido, inverno seco, já no clima mediterrâneo o verão é seco e o inverno é úmido. Belezinha? Então tá. Geografia humana. Geografia humana, quando eu falo pra vocês, tô falando principalmente relacionado à população. Isso aqui é uma coisa que me deixa mais tranquilo porque a Unicamp ela costuma cobrar conceitos relacionados a taxa de natalidade, mortalidade, crescimento vegetativo. E a gente sabe que a Unicamp, sendo uma prova muito crítica, ela vai trazer alguns temas relacionados à atualidade. Então pode aparecer alguma questão que relacione a reforma da Previdência, ao bônus demográfico, à janela demográfica, ao envelhecimento populacional que o Brasil vem passando. Isso é uma aposta muito grande que eu faço aqui para vocês nesse momento. Então, ó, associar a pirâmide etária, transição demográfica, sensacional para sua provinha. A Unicamp também costuma cobrar bastante questões relacionadas à migração. A gente sabe, galera, que no comecinho do ano teve um tratado internacional de imigração, liderado pela Alemanha, para tentar regular os refugiados internacionais, para tentar trazer eles para o mercado de trabalho, dar oportunidade para eles e tal. Isso pode ser uma questão que apareça na sua provinha, porque é super importante, convenhamos, tá bom? E uma característica bem própria da Unicamp, aqui sim, né, duas características, que é o predomínio de geografia física na primeira fase, e geografia econômica. A Unicamp é um vestibular que adora falar sobre economia. E aí eu recomendo para vocês saber a diferença do que é um sistema econômico e o que são as políticas econômicas. Um sistema econômico, ele nada mais é do que a maneira como a economia se organiza. Então, por exemplo, hoje nós vemos um sistema econômico capitalista. Então, o Brasil é capitalista. Os Estados Unidos também é capitalista. A China, entre aspas, também é capitalista. Mais ou menos, né? Um socialismo de mercado ali. A China não foi um bom exemplo, esquece a China. Mas a Noruega é capitalista, a Etiópia é capitalista. Mas vocês percebem que são capitalismos completamente diferentes, com maior ou menor atuação do Estado na economia? Isso a Unicamp cobra de vocês. Então vocês têm que saber as fases do capitalismo: o capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro, o capitalismo que a gente vive hoje, o capitalismo financeiro e informacional. Saber as políticas econômicas que ali aconteceram. O mercantilismo é também capitalismo, relacionado ao pacto colonial, metalismo, todo aquele papo lá, né? O Estado altamente interventor. E aí vem as ideias do Adam Smith, e liderado por uma série de revoluções burguesas. O liberalismo político e o liberalismo econômico começam a vigorar no mundo, pedindo o fim da influência do Estado tão grande na economia. A crise de 29 e a Primeira Guerra Mundial, principalmente, ela trazem uma crise do sistema liberal e a gente vai ter o keynesianismo vigorando de 1929, pós-Segunda Guerra Mundial, até 1973. O keynesianismo, que era como se fosse um capitalismo social, também chamado de social-democracia. O Estado, ele arrecada bastante impostos, interfere bastante na economia e dá bastante benefícios sociais. É o que os europeus, os norte-americanos, costumavam chamar de welfare state, ou estado de bem-estar social. Só que em 73, guarda essa data, crise do petróleo, muda a geopolítica internacional. Então os países que compravam petróleo a 3 dólares o barril começam a comprar a 12 dólares o barril. E aí eles são obrigados a gastar muito mais. Isso vai fazer com que o Estado comece a sofrer uma crise. E aí na década de 80 vem eles, Margaret Thatcher e Ronald Reagan, e adotam o chamado neoliberalismo. Professor, eu sou liberal e não é hora de pensar nisso, tá? Pro vestibular, existe neoliberalismo e você vai colocar lá que o neoliberalismo veio para os países desenvolvidos na década de 80, puxado pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, e na década de 90, para os países subdesenvolvidos, principalmente da América do Sul, através do chamado Consenso de Washington, uma cartilha, um conjunto de regras
que incluía privatizações, corte de gastos públicos, aumento dos impostos para atrair investimentos estrangeiros, abertura econômica para aumentar a competitividade. Então, saber economia, saber as crises que o mundo está passando hoje também são essenciais. Só para a gente finalizar o nosso vídeo de ajudinhas aí para vocês, né, de dicas importantes, eu recomendo também atualidades. Das atualidades, penso eu que as mais importantes são a crise da Venezuela, que já vem assolando há bastante tempo, saber, por exemplo, quem é Juan Guaidó na crise internacional, qual que é a representatividade, por exemplo, que ele tem como líder da Assembleia Nacional para se autodeclarar presidente, quais são os países que apoiam, que não apoiam, e o Brasil nessa problemática. Saber a questão do Brexit também, por que o Brexit aconteceu? Quais são os problemas que estão fazendo com que nem o David Cameron tenha conseguido levar o Brexit para frente, a Theresa May também não consegue, e agora o Boris Johnson também não consegue. Qual que é a relutância que existe tão grande para conseguir levar um Brexit, que aparentemente tinha sido consolidado por aquele referendo, por aquela consulta popular, não está conseguindo ir para frente? E claro, a guerra comercial e tecnológica envolvendo Estados Unidos e China. Isso é assunto certo para o seu vestibular. A era Trump como um todo e as relações com a China, lembrando que a China esse ano faz 70 anos da chamada Grande Revolução Chinesa. Outros temas que eu aposto, mas não tanto quanto esses, a gente tem esse ano os 40 anos da Revolução Iraniana acontecendo e 20 anos do governo Putin. O Putin está completando 20 anos na presidência, com uma série de mudanças geopolíticas, alçando a Rússia a uma nova liderança internacional. Isso pode ser assunto da sua prova também. Belezinha, galera? Deu para entender? Essas dicas finais aí, ó. Então, galera, se vocês não sabem algum desses temas, já deixa no comentário que eu vou responder para vocês, né? Tentar ajudar o máximo possível. Se vocês curtiram o vídeo, ó, já indica para o seu amigo que vai prestar o Unicamp também, que eu acho super importante para ele se ligar nessas últimas dicas essenciais. E é isso aí, galera. Beijos, abraços e tchau. E até o próximo vídeo. Falou!